Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia. E na aula de hoje estudaremos o seguinte tema: a centralização econômica mundial, Estados Unidos e Canadá. Nesta unidade começaremos falando sobre alguns aspectos naturais, recursos energéticos, minerais e hídricos, em seguida sobre essas sociedades e seu desenvolvimento humano, e por fim um levantamento de suas economias e aspectos geopolíticos. Vamos começar pelos Estados Unidos e pelo Canadá, mas antes é importante entender a América e seu contexto. A América vai ser o segundo maior continente, localiza-se no hemisfério ocidental, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Em razão de sua diversidade natural, humana e econômica, a América pode ser regionalizada de duas formas. Segundo aspectos geográficos, apresenta três unidades: América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, América Central e a América do Sul. Segundo a diversidade humana e econômica, a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, composta por México, América Central e América do Sul. Bom, os Estados Unidos da América teve seu crescimento populacional acompanhado por intensa imigração. Um dos fatores que proporcionaram esse crescimento populacional foi a ocupação do Oeste, facilitada pela construção de ferrovias. Após a crise de 1929, com o desemprego e os problemas econômicos, o governo criou leis que coibiram a imigração. Após a Segunda Guerra, o fluxo de imigrantes passou a ser de latinos. A população absoluta dos Estados Unidos chegou a cerca de 329 milhões de habitantes. No entanto, sua distribuição é irregular devido a aspectos naturais, como as regiões desérticas, montanhosas e frias. Quanto à composição étnica, vamos verificar que os grupos hispânicos e asiáticos apresentam um crescimento acelerado, já a população negra apresenta um crescimento lento. Os brancos de origem europeia ainda são predominantes, mas vem diminuindo sua participação na composição da população. Em relação à urbanização desse país, um fenômeno que vem ocorrendo é a formação das megalópolis, que são cidades gigantescas, que são originadas do processo de conurbação de várias metrópoles e vão apresentar problemas relacionados aos grandes centros urbanos, como congestionamentos, poluição do ar, altas taxas de criminalidades. Geralmente isso ocorre por parte da população ser excluída e marginalizada nesse processo. Sobre a distribuição de renda, vamos ter os latinos como os mais marginalizados e os que recebem menos e têm as piores condições de vida. Mas apesar desses problemas, ainda temos imigrantes das mais diversas partes do mundo buscando uma oportunidade nesse país. Por fim, vamos ter uma qualidade de vida com um forte atrativo, com baixa taxa de analfabetismo, elevado padrão alimentar, salários relativamente altos, alta expectativa de vida e baixa taxa de mortalidade infantil. A economia estadunidense apresenta grande dinamismo em vários setores de atividades. O setor industrial tem enorme expressão econômica, além de polarizar em importantes belts, cinturões industriais. Como podemos ver no mapa, a distribuição das indústrias está concentrada em duas áreas. O Manufacturing Belt, também conhecida como Snow Belt, está localizada na região que compreende a região nordeste dos Estados Unidos até a região dos Grandes Lagos, e lá encontramos as grandes siderúrgicas e montadoras de automóveis. A outra área vai ser chamada de Sun Belt, e a região de industrialização recente abrange as costas oeste, sudeste e sul do país, e recebe esse nome por estar em uma área geralmente de climas mais quente. Nessa área vamos encontrar setores de alta tecnologia, como o armamentista, de informática, química fina e aeroespacial. Nessa área vamos ter também o Silicon Valley, ou Vale do Silício. A economia rural norte-americana é também bastante favorecida pela presença de solos férteis
e extensas planícies em seu território central, além de climas propícios para a prática agrícola. No território vai ter uma distribuição geográfica bem definida dessas atividades, e vamos ver algumas delas. Por exemplo, vamos ter o Cinturão das Frutas, com culturas tropicais de frutas cítricas, arroz e cana-de-açúcar, realizadas em áreas da Flórida e Califórnia com clima quente. O Cinturão da Pecuária, área de produção de pecuária bovina de corte com utilização de modernas tecnologias, grandes investimentos e pouca mão de obra. Mesmo com baixa participação no PIB, em torno de 2%, a agricultura tem grande importância na economia estadunidense. Além da indústria e da agricultura, outro fator importante para os Estados Unidos é o seu setor energético. O país é o primeiro produtor mundial de energia e tem se mantido entre os maiores produtores mundiais de carvão, gás natural e petróleo. Canadá. Agora que estudamos alguns aspectos relacionados aos Estados Unidos, vamos falar sobre algumas características do Canadá. O Canadá vai ser o país mais extenso da América e o segundo do mundo, atrás somente da Rússia. Nesse país, vamos ter grandes áreas com diversas formações florestais e áreas cobertas por gelo no extremo norte. No entanto, o Canadá vai apresentar uma moderna e diversa economia, o que o faz ser um dos países mais ricos e importantes do mundo. Foi uma colônia de povoamento com as mesmas características dos Estados Unidos, recebendo imigrantes que fugiam da Europa. O país é bilíngue e são reconhecidos no país 2 idiomas, o inglês e o francês. Nesse amplo território canadense, vivem cerca de 37 milhões de habitantes e, por sua densidade demográfica ser baixa, é um país pouco povoado. E esse baixo povoamento está relacionado a fatores naturais, como parte do território está em elevadas altitudes, onde as temperaturas são muito baixas, dificultando a fixação do homem. Assim, a maior densidade está na região sudeste do país, próximo aos Grandes Lagos e ao Rio São Lourenço. Na economia, além dos pesados investimentos estadunidenses e a exploração de recursos naturais, como a madeira, o petróleo, o gás natural e recursos minerais, ocorreu a implantação de indústrias de transformação automobilísticas, de borracha, alumínio, químicas e de aparelhos eletrônicos. A proximidade geográfica entre o Nordeste estadunidense e o Sudeste canadense faz com que várias decisões sejam tomadas com as empresas que se encontram no antigo centro industrial dos Estados Unidos. O clima vai restringir a atividade agrícola no país, pois a maior parte do território permanece congelada durante vários meses do ano. Mas a agricultura e a pecuária ostentam altos rendimentos, mesmo com esses problemas. As principais áreas agrícolas do Canadá estão no Vale do Rio São Lourenço. O Canadá também vai ser um dos maiores produtores de celulose do mundo. A madeira é explorada nas florestas de coníferas. Atividades no livro responder à página 388. Como atividade extra, sobre os cinturões agropecuários, pesquise e fale sobre cada um dos apresentados a seguir. Fruit Belt, cinturão das frutas. Corn Belt, cinturão do milho. Dry Farm, agricultura em áreas secas.